Quando se andava a trabalhar no campo, às vezes, quando chovia, recolhíamo-nos nas antas. Acho que as antas foram feitas antes do nascimento de Cristo. Talvez fosse o homem primitivo que já fazia ideia de se agasalhar. Foi do princípio do mundo, talvez. Os nidos são coisas da natureza. A terra vai descendo com a água e a pedra vai aparecendo. Ninguém lá as pôs. As pedras nascem. Quem é que faria aquelas coisas? Gente que nunca mais existiu. Primeiro nós temos que descobrir onde é que existem e onde é que estão os monumentos. E ao contrário do senso comum, provavelmente muita gente pensa que já é tudo conhecido, os arqueólogos já encontraram tudo aquilo que havia para encontrar. Grande engano, é exatamente o contrário. A verdade é que a maior parte das nossas paisagens nunca foram prospectadas por quem tem a experiência, por quem sabe identificar este tipo de coisas. É evidente que esse tipo de trabalho exige alguma especialização, que se aprenda algumas regras dos fenómenos que ocorreram a estes monumentos. É possível e é desejável fazer arqueologia, obter dados, interpretá-los, publicá-los, sem passar necessariamente para a escavação. A escavação, na verdade, o que nos dá é, sobretudo, a dimensão temporal, quando nós não a temos. Portanto, digamos que o trabalho a seguir à prospecção, com ou sem escavação, pelo meio, é a comparação, compararmos estes monumentos com os outros da mesma região, compararmos estes monumentos com a paisagem, ou relacioná-los com a paisagem, verificarmos quais são as tendências, quais são os padrões, e ao mesmo tempo compararmos com outras regiões, porque na verdade estes fenómenos, sobretudo à escala europeia, dificilmente os podemos considerar isolados. A verdade é que, ao contrário também de uma ideia bastante simples e se calhar generalizada, as comunidades pré-históricas não viviam isoladas. Os menires e os cromleques, na minha opinião, e com os dados que temos recolhido nos últimos anos, parece-me que essa opinião se confirma, são os mais antigos monumentos megalíticos na região. Podemos dizer que a partir dos finais da última glaciação, por razões climáticas, as paisagens alteraram-se de tal maneira que as comunidades se refugiaram no litoral, junto aos estuários dos grandes rios, e o Alentejo ficou desabitado. Há cerca de 8.000 anos, instalam-se na região as primeiras comunidades de agricultores e pastores, os primeiros neolíticos. Há duas teorias contraditórias. Há uma que defende que os primeiros agricultores e pastores vieram do Mediterrâneo Oriental, eram navegadores que foram colonizando sucessivamente a partir do Mediterrâneo Oriental toda a bacia do Mediterrâneo e que chegaram a Portugal nesse processo. Outros autores que defendem que o processo, tendo uma relação com o Próximo Oriente, mas que os principais responsáveis foram os indígenas em cada um dos territórios da Europa. Antes da neolitização, antes da construção destes monumentos, as comunidades humanas estavam concentradas sobretudo no estuário do Tejo e no estuário do Sado, mas na minha opinião terão sido essas últimas comunidades de caçadores-coletores, a que chamamos mesolíticos, estão sido eles os principais responsáveis pela construção destes monumentos megalíticos no Alentejo. O conjunto megalítico do Tujal, onde estamos, é, na minha opinião, um dos exemplos mais fantásticos da diversidade que podemos encontrar no megalitismo da região, no Alentejo. Na verdade, numa área de cerca de 700 metros, ao longo de uma lomba, encontramos 6 antas, um cromlech e um menhir de diferentes tipologias, as antas, diferentes tamanhos, de diferentes épocas. Sabemos que estes monumentos estavam sistematicamente, e sobretudo os alentejanos de uma forma quase sem exceções, orientados numa determinada direção astronómica. Por exemplo, no caso das antas, as antas não se orientam todas exatamente na mesma direção, elas orientam-se num leque de orientações que corresponde com muita exatidão
à posição da lua cheia da primavera, que é a primeira lua que nasce em posição oposta ao Sol depois do equinócio. E é, na verdade, essa lua cheia que ainda hoje nos serve para marcar a Páscoa. Portanto, ainda hoje nós usamos, nas festas rituais anuais, o mesmo calendário que os pré-históricos deixaram impresso nestes monumentos. São monumentos com 5, 6 mil anos. Estas datas nós sabemos com alguma segurança, enfim, há uma série de métodos que a arqueologia hoje domina que nos permite não ter muitas dúvidas sobre a cronologia da construção dos monumentos e mesmo assim com algumas margens. O aspecto original destes monumentos era muito diferente daquele que encontramos hoje em dia na maior parte dos casos. Pelo exterior as pedras não eram visíveis, os esteios das antas não eram visíveis, uma vez que todo o monumento era coberto por um monte de terra ou pedras, ou terra e pedras, a que chamamos mamoa, e que lhe dava pelo exterior um aspecto muito mais discreto. Na verdade, o que víamos era uma pequena colina artificial que tinha uma entrada, que nem estaria propriamente muito visível, o que aconteceu foi que a erosão, os milhares de anos que passaram, sobretudo em determinados climas como o nosso aqui no Alentejo, provocou a destruição, o desaparecimento dessa cobertura de terra e pedras. E o que temos hoje, este esqueleto, basicamente não seria a imagem que eles tinham e que eles queriam ter. Basicamente, nós sabemos que estes monumentos, os dólmens ou antas, serviam, em primeiro lugar, como locais de enterramento. E isto revela-nos, talvez, o primeiro grande significado destes monumentos. Tem a ver com a crença da vida depois da morte. Não faria sentido toda esta estrutura, todo este investimento, se aquilo que estava no centro das crenças desta gente não fosse a ideia de que os mortos não podem ser tratados de qualquer maneira e a ideia, presumimos agora um pouco, de que haveria qualquer coisa, haveria uma vida para além da morte. Por outro lado, estes monumentos implicam também uma ideia de que o homem pode e deve transformar as paisagens. O mundo natural deixa de ser como era a partir da construção destes monumentos. Muito interessante que no primeiro contacto com as populações, a maior parte delas, pelo menos aquelas que habitam com monumentos nas proximidades, conhecem na perfeição onde se localizam os monumentos, conseguem descrevê-los, dizer quais as suas características físicas. Isto porquê? Porque os monumentos são partes integrantes das suas histórias de vidas. Desde pequenos, nas suas brincadeiras do campo, que as pessoas se cruzam com os monumentos, por vezes que neles brincam, até à sua idade adulta, durante as lides do trabalho de campo. Portanto, os monumentos são uma presença constante na vida das pessoas. Para além disso, aqui entre as populações de São Geraldo é também muito recordado o facto das antas serem habitação temporária dos malteses. Os malteses são figuras muito especiais na memória das gentes do Alentejo. Diferentes dos mendigos, eram homens sós que erravam pelos campos. Isso é recordado, por exemplo, a propósito das antas do Paço, em que as populações se recordam daí aí verem aquartelada a maltesaria. Recordam-se deles lá dormirem dentro e de acordarem cedinho pela manhã, de fazerem o lume no exterior das antas e depois então partirem para a sua errância diária pelos campos. Muitas antas foram também utilizadas como currais de gado, especialmente das crias pequenas de gado. É o caso aqui próximo de São Geraldo da anta do Curral da Antinha, onde o próprio topónimo da anta, Curral da Antinha, indicia esse seu uso antigo. Um caso também muito interessante é o da anta dos Tourais, que foi uma anta que serviu como local de ofício da profissão de sapateiro. E aí acorriam as pessoas dos montes, das redondezas, para terem o seu calçado arranjado, e foi também conhecido durante muito tempo como a anta do sapateiro. Mas um dos casos mais particulares destas apropriações utilitárias das antas é sem dúvida o da anta do estanque. É uma anta que está adoçada a uma casa, a uma habitação com mais de 100 anos, que está integrada no núcleo urbano da aldeia de São Geraldo e que foi utilizada para fins domésticos ao longo desta mais de uma centena de anos. Um outro caso muito particular
é o de, na herdade do Tujal. Entre a herdade do Tujal e a herdade do Gato, nós vamos encontrar uma linha de vedação a delimitar as duas herdades que é exatamente coincidente com dois importantes monumentos deste conjunto megalítico: o recinto do Tujal e a anta do Gato. E o interessante é que a vedação cruza exatamente o recinto megalítico e é exatamente coincidente com a anta, e não bastasse esse facto, ainda vamos encontrar o brasão de uma das famílias, ou do Tujal ou do Gato, gravado exatamente no menhir central do recinto megalítico e de novo no esteio da anta do Gato. Um caso muito particular nesta utilização das antas como termos de divisão de propriedade. Um dos fenómenos mais interessantes na reutilização dos monumentos megalíticos é, sem dúvida, o da sua sacralização, através da sua integração ou transformação em templos cristãos. Esta foi uma das formas que o cristianismo encontrou para assimilar antigas tradições e cultos que se manteriam vivos, não só nas antas, como em fontes, em penedos e outros lugares sagrados. Em Portugal conhecem-se uma série de antas capelas espalhadas pelo país, mas temos em Montemoro Novo uma dos mais belos exemplares de antas capelas, a anta capela de Nossa Senhora do Livramento, que fica situada na freguesia do Escoral, a poucos quilómetros da aldeia de São Briços. É uma pequena anta capela em que a antiga anta serve de galilé de entrada à capela, que, segundo Túlio Espanca, remonta ao século XVII. Atualmente a entrada na ermida faz pelo lado norte, mas é interessante que ainda é possível observar uma entrada à nascente que coincidiria com a entrada original do monumento megalítico, mas que se encontra atualmente entaipada. A verdade é que durante muito tempo houve esta proximidade em relação aos monumentos megalíticos, até mais ou menos aos anos 60, 70 do século XX. Acontece que mais recentemente, fruto da desertificação dos campos, do envelhecimento das populações, desta quebra nos mecanismos tradicionais de transmissão de conhecimento, o que vai acontecendo é que há um afastamento cada vez maior das populações em relação aos megálitos. E um afastamento que é também físico, por via das grandes vedações que vemos agora em erguerem-se em torno das herdades, e que afastam não só as populações, como também investigadores e visitantes destes importantes elementos patrimoniais do nosso concelho. Exceção para algum conjunto mais pequeno, que se encontra selecionado e devidamente constante nos roteiros e sinalizado, e que continua a ser alvo de alguma fruição de âmbito turístico, de lazer e também educativo.